Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, nesse trabalho multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do programa Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes Campinas e também do Brasil Urgente na tela da Band Mais TV. Nesta semana estamos conversando com os candidatos à Prefeitura da cidade de Americana e encerrando essa série de entrevistas, nossa convidada hoje, já presente conosco aqui também nos estúdios, é a Maria Giovana, candidata pelo PDT. Candidata, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Grupo Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Candidata, a senhora disputou as últimas eleições municipais na cidade de Americana, foi a segunda colocada, teve uma votação que, se a Americana tivesse segundo turno, a senhora estaria disputando com o então candidato, hoje prefeito Chico Sardelli, uma diferença de pouco mais de 10 mil votos. Depois a senhora foi candidata a deputada e também teve uma votação acima dos 30 mil votos. O que a senhora acredita que tem de diferente nessa eleição para chegar a essa margem de 40 mil votos, que normalmente é o suficiente para eleger um prefeito em Americana? Bom, o que a gente tem de mais diferente nessa eleição é trazer uma pauta que é fundamental para o futuro de Americana, que é a pauta da água e do esgoto. Nós nos aprofundamos, diferente de 2020, onde eu faço a meia-culpa e tenho a humildade de dizer que não tínhamos o conhecimento, não tínhamos o projeto que nós temos hoje. Como essa situação veio se agravando nos últimos 4 anos em Americana, e hoje a gente tem o número de 53% de água tratada sendo desperdiçada na rede de abastecimento de água de Americana, e também não ultrapassamos os 50% da eficiência do tratamento de esgoto. E quando a gente se aprofundou nesse assunto, percebemos que a Americana precisa, de uma vez por todas, de um projeto que traga essa solução definitiva para a cidade. E foi isso que nós focamos nos últimos meses, em montar uma equipe técnica, em estudar a fundo esse problema para poder trazer propostas que realmente tragam as soluções definitivas para a água e para o esgoto de Americana, coisas que estão segurando o nosso desenvolvimento econômico e faltando água na casa das pessoas, né? E de que maneira a senhora pretende promover esse melhor serviço? O nosso primeiro ato de governo, Heitor, vai ser a mudança da forma administrativa do DAI. Então, hoje, o nosso Departamento de Água e Esgoto é uma autarquia que sofre grande influência política. Nós vamos transformar ele numa empresa 100% pública. Eu sou contra a privatização do serviço de água e esgoto, mas a gente precisa fazer esse ajuste administrativo para não ficarem sofrendo influência desse cabidão de emprego político que acaba afetando o nosso departamento de água e esgoto. Junto com isso, a gente precisa imediatamente diminuir a quantidade de desperdício de água, né? E existem formas de fazer isso, como o caça-vazamento, que é um serviço que ajuda a momentaneamente diminuir consideravelmente os vazamentos e, em seguida, vir trocando a rede de forma ordenada. A Americana, nos últimos 20 anos, apostou em remendo de rede. E a nossa rede não aguenta mais ser remendada. Agora a gente precisa encarar de frente o fato de que a rede precisa ser trocada de forma definitiva. É claro que isso é um investimento alto que precisa ser feito a longo prazo, mas a gente precisa começar a fazer isso. E na questão do esgoto, nós conversamos com os melhores técnicos. A nossa estação de tratamento tem o tamanho adequado para o esgoto de Americana hoje, mas os equipamentos foram sucateados. Então, a gente acredita que com o investimento nos equipamentos, a gente pode evoluir de 40% da eficiência do tratamento de esgoto em 4 anos para chegar em 90% na eficiência do tratamento de esgoto de Americana. Nós estamos conversando com Maria Giovana, candidata do PDT à Prefeitura da cidade de Americana. Saúde, candidata, está diretamente ligada também ao esgoto da cidade, está diretamente ligada a outras questões que fazem parte do seu plano de governo. A senhora tem, por exemplo, como uma das propostas, reestruturar profundamente as políticas públicas e processos de atendimento hospitalar à saúde. Na prática, o que significa reestruturar essa política pública de saúde? Veja, na prática, nós vamos rever o contrato da terceirizada que atua hoje no hospital. Então, a gente conseguiu aumentar a quantidade de atendimentos, mas não a qualidade. A qualidade está muito questionável. Eu sou uma política
da saúde. Eu entrei na política há 10 anos como defensora do SUS, a minha carreira inteira dedicada à saúde pública, então eu entendo profundamente sobre esse assunto e hoje está faltando muita qualidade nos atendimentos do hospital, não tem jeito, precisa rever esse contrato e agir para que a gente possa trazer mais qualidade. Por exemplo, falta medicamento para tirar dor. Então, o que adianta a gente aumentar a quantidade de procedimentos, aumentar a quantidade de médicos, se a gente não está conseguindo fazer o básico, entregar dignidade para as pessoas que estão entrando no Hospital de Americana? Então, eu tenho um olhar assim, muito carinhoso para a saúde. Eu estou no PDT porque lá atrás me inspirei em Valdemar Tebaldi, que foi um prefeito de Americana que fez o nosso hospital municipal, que transformou ele na referência regional, que infelizmente foi deixando de ser uma referência nos últimos anos. Então, eu tenho um compromisso muito grande de realmente, de fato, entrar neste hospital municipal e fazer com que os atendimentos aconteçam com mais qualidade. Isso tudo a gente faz com um processo de gestão, com indicadores quantitativos e indicadores qualitativos. Como é que as pessoas que estão sendo atendidas pelo hospital têm se sentido? Elas precisam avaliar positivamente. É isso que a gente vai fazer. Candidata, para a gente falar sobre mobilidade urbana, o que a senhora entende que é necessário fazer para desafogar o trânsito das principais avenidas e ruas de Americana e de que maneira melhorar o transporte público também da cidade? Americana tem hoje uma das maiores frotas de veículos de toda a região, então a gente tem, infelizmente, muitos carros na rua, a cidade não suporta isso. E o que aconteceu de muito grave nos últimos anos, que nós vamos reverter imediatamente, é que a gente teve uma frota diminuída por conta da pandemia. Então, vejam, realmente não estava se usando muitos ônibus, diminuímos a frota, mas nunca mais voltamos com a frota de antes da pandemia. Então, hoje, a principal reclamação do americanense é que ele precisa ter direito ao ônibus com menos de 1 hora de espera, 1h30. Nós temos aí pontos que demoram até 2 horas para passar um ônibus, ou seja, o americanense não está conseguindo contar com o ônibus como um transporte público coletivo de qualidade, onde ele tem que estar no lugar em determinada hora, né? O que a gente mais ouve é, eu acabei abandonando o ônibus e tendo que usar Uber. Então, assim, não é que o americanense não quer usar ônibus, ele não está podendo contar com o ônibus. Então, essa ação que tem que ser feita imediatamente, eu tenho compromisso de fazer isso imediatamente, assim que assumir a cadeira de prefeita, porque o americanense precisa desses ônibus de volta. E também, pensando em mobilidade urbana, nós estamos lançando o primeiro projeto de ciclovias para a cidade. Americana não tem ciclovia nenhuma, sequer tem um projeto. Nós trouxemos um urbanista para desenhar o projeto de ciclovias para a Americana, um projeto de 50 quilômetros de ciclovias. Sabemos que não é possível fazer os 50 quilômetros na primeira gestão, mas vamos fazer o projeto, aprovar esse projeto, né, junto à Câmara Municipal e começar pelo menos 10 quilômetros de ciclovias nos primeiros anos do nosso governo. Estamos conversando dentro do projeto Band Eleições com Maria Giovana, candidata do PDT à Prefeitura da cidade de Americana, que tem como vice na chapa o pastor Ailton, do PSB, que inclusive no último final de semana sofreu um acidente na rodovia Luiz de Queiroz. Só para a gente tranquilizar quem está nos acompanhando, tá tudo bem com ele? Tá tudo bem, graças a Deus, assustou, o carro aquaplanou, né, virou, e aí acho que essa parte de ver caminhões vindo na sua direção o tempo todo, então ele ficou bastante assustado, já estive com ele, já está bem, já está nas ruas de novo com a gente, graças a Deus. Candidato a vice-prefeito pelo PSB, que é da Igreja Presbiteriana, e historicamente, candidata, e não é uma situação só de Americana, no Brasil todo, há alguns apontam como uma dificuldade da esquerda de dialogar, de apresentar as propostas a grupos considerados mais à direita, a grupos evangélicos, a grupos conservadores. Ter um pastor como candidato a vice é uma forma também de se apresentar a esse eleitorado evangélico, a esse eleitorado mais conservador da cidade? Veja, a nossa candidatura e a vinda do pastor Ailton, na verdade, é resultado da política que eu sou. Eu sou uma política historicamente de centro, do diálogo, né? Trago ideias do progresso, mas eu sou uma política que sempre trago ideias boas da direita e ideias boas da esquerda para que a gente possa avançar com a cidade de Americana. Então, o pastor Ailton, eu tive a oportunidade de conhecê-lo como vereador, eu fazia oposição ao governo que ele trabalhava como secretário de Ação Social,
mas sempre uma oposição muito responsável, muito do diálogo, e admirei o trabalho que ele fez na pandemia. Ele conseguiu fazer toda a estrutura para acolher as pessoas em situação de rua em Americana durante a pandemia, onde nós tivemos o total de 0 mortes, né, de pessoas em situação de rua por conta do Covid. Isso me impressionou muito. Sou da área da saúde, tenho um olhar especial para o social e acabei me aproximando do pastor Ailton e admirando o seu trabalho como gestor, né? E eu quero ressaltar que me chamou muita atenção a capacidade dele, como secretário de Ação Social, de seguir as regras do SUAS, que é o nosso Sistema Único da Assistência Social. Então, apesar de ser pastor, de respeitar, né, de trazer isso, ele seguia estritamente as regras do que é a nossa política pública de assistência social. E para mim é um orgulho muito grande ter um homem como o pastor Ailton ao meu lado. E vou dizer, ele traz uma leveza para a campanha, a espiritualidade dele tem me ajudado muito a ficar tranquila durante essa campanha, a caminhar bem. E sim, tem ajudado a gente a quebrar esse estigma que não é verdadeiro, um estigma de alguma radicalidade, o estigma de ter algum tipo de valor, né, extremo, que não é meu. Eu tenho uma trajetória de 10 anos de vida pública sem nunca ter tido nenhum posicionamento extremista. Eu sou e sempre serei uma política do diálogo, e o pastor Ailton nos ajuda a trazer e abrir essas portas para que as pessoas ouçam os nossos projetos para a Americana. Candidata, para a gente falar a respeito de educação, quais projetos ligados à educação básica, creches e também alfabetização que a senhora tem no seu plano de governo? E a senhora seria favorável à implantação de uma escola cívico-militar em Americana? Veja, eu não sou contra a escola cívico-militar, ela só não pode ser a única opção. Eu defendo que as escolas tenham vários modelos pedagógicos. A minha filha, por exemplo, ela tem uma dificuldade de aprendizagem, então tem um modelo pedagógico que combina mais com ela. Então, o que eu acredito que essa guerra entre a escola cívico-militar, ela não faz sentido. Se ela for mais uma opção, as famílias que acreditam e querem colocar os seus filhos nessa escola, podem e devem colocar, mas que a gente mantenha aberta outras opções de escolas, porque eu, por exemplo, defendo uma escola que construa a cidadania. Essa é a minha visão, esses são os meus valores pessoais, e é onde eu colocaria minha filha, né? Mas eu acredito que todo cidadão deve sim ter o direito de escolher qual é o melhor modelo pedagógico para a sua criança. E aí, falando dos nossos projetos para a educação, a gente está vindo com uma proposta muito firme para escola integral. A Americana já teve escola em período integral, hoje não temos mais escola em período integral, nós estamos propondo o período integral opcional na nossa rede municipal, ou seja, não vai mudar a carga horária dos professores, é uma opção para as famílias, que a gente vai completar esse período na escola com atividades culturais e esportivas. Eu acredito muito que isso desenvolve as nossas crianças e também, obviamente, possibilita que a família volte ao mercado de trabalho, porque a gente sabe que renda em casa também é cuidar melhor das nossas crianças, né? Então, esse é o nosso grande projeto para educação de Americana, é a bandeira da escola integral. O nosso partido já fez isso por Americana, né? Nós não somos aí, como eles estavam falando assim, a gente não é a primeira vez, nós não somos aventureiros, né, na política de Americana. Nós já governamos Americana por 4 mandatos e nós trouxemos o período integral para a cidade de Americana. Isso foi perdido ao longo do tempo e vamos retomar, que essa é a grande bandeira do meu partido, que é o PDT, o Partido da Educação. E é isso que a gente quer retomar hoje em Americana, é a escola em período integral com qualidade, com atividades extracurriculares que vão agregar na formação dessas crianças. Candidata Maria Giovana, a senhora já foi vereadora, presidiu comissão de inquérito, conhece a Câmara Municipal da cidade. Essa experiência no Legislativo pode ajudar a senhora num eventual mandato como prefeita? E de que maneira a senhora pretende dialogar, mesmo que a Câmara não tenha uma maioria formada pela base que hoje apoia a sua candidatura? Sem dúvida, essa experiência é decisiva para eu ser candidata a prefeita. Precisa conhecer sobre a política, precisa conhecer quem são os atores políticos da cidade. Eu os conheço profundamente, né? A grande maioria da atual Câmara são pessoas que eu convivi. A gente sabe que historicamente não tem uma mudança muito radical na Câmara, né? E eu pretendo dialogo com todos, tenho boa relação com todos, encontro na rua,
são pessoas que realmente eu tenho uma relação muito tranquila e que eu sei que vão trabalhar com qualquer prefeito que esteja lá, ou prefeita, né, que esteja lá para melhorar a vida do americanense. Candidata Maria Giovana, do PDT, temos ainda 30 segundos para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero deixar um último recado, pedir para que a população de Americana ouça as nossas propostas. Nós nos preparamos, trouxemos as melhores propostas com os melhores técnicos, porque a Americana precisa avançar. A Americana tem pressa, não pode esperar mais 4 anos para os avanços que a gente está propondo. É o que a Americana merece e é o que nós desejamos entregar para cada um de vocês. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, nosso espectador. Obrigado à candidata Maria Giovana e obrigado a todos que estiveram presentes também nessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito e prefeita da cidade de Americana.